A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão do envia, retira-te, Satanás, nunca me aconselho as coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebes o mesmo dos teus domínios. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene Deus instantemente em os pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, para perder as almas, assim seja. Amém. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Filhos, filhas, nós estamos diante de uma daquelas santas que fazem com que o nosso coração fique, por um lado, muito constrangido e, por outro lado, reconhecendo que só Deus pode fazer os seus santos. Constrangido porque, como diz São Paulo, o amor de Deus nos constrange. Como Deus fez de uma criatura tão pequena uma santa tão maravilhosa e tão grande para a Igreja Católica. Saibam vocês que só existem na Igreja Católica 4 santas que são consideradas doutoras da Igreja. De todos os milhares de santos católicos e santas católicas, somente 4 mulheres são chamadas de doutoras da Igreja. Doutoras da Igreja por quê? Porque tiveram a graça, e claro, fruto da grande humildade, de receber de Deus uma doutrina espiritual. Significa que o caminho que essas santas ensinaram, a Igreja reconhece, é um caminho que leva ao céu. Saibam que isso seria impossível a um homem, descobrir o caminho que leva para o céu e ensinar aos outros. Deus revelou a essas santas um modo de viver que daria a elas a graça de chegar ao céu e pudessem ensinar esse modo de viver. A da Santa Teresinha, a chamada pequena via. A via da misericórdia, dos menores, daqueles que não têm realmente capacidade de chegar ao céu por outro caminho que não fosse o da misericórdia. E ela ensinou como viver essa pequena via do amor misericordioso. Portanto, entre essas 4 santas está a Santa Teresinha do Menino Jesus. Só para que vocês saibam o tamanho da glória que ela recebe na Igreja. Depois, nos constrange pelo fato dela ser uma menina muito nova. Ela morreu ainda moça. Viveu talvez 9. Ela viveu 9 anos só de vida religiosa. Eu já vivo há mais de 20. Não consigo nenhuma virtude heróica ainda para poder dizer assim, se Deus me levasse hoje, pelo menos a única virtude que eu tenho, que é como diz São Paulo, não é de nós que nos gloriamos, né? Nós nos gloriamos de Deus mesmo. A única virtude que eu tenho é de que quando era pequeno, Nossa Senhora deu um jeito de me pegar e falar, já que não tem outro jeito, vai comigo, porque se não for comigo não entra lá, então vai comigo, né? Foi quem me salvou ao longo desses anos todos, até chegar aos meus velhos 40 anos de idade, né? É ela que tem me ajudado. Se a pequena via de Santa Teresinha é um caminho, o meu caminho é o de Maria. Se um lado nós nos constrangemos com o tamanho do amor de Deus que deu para uma menina tão nova, uma santidade tão elevada em tão pouco tempo, e depois deu para a Igreja uma doutora
que nunca estudou teologia, tá? Nunca fez curso na internet, nunca se formou em nada. Santa Teresinha aprendeu o que aprendeu no ensino do convento e por obra e graça do Divino Espírito Santo. Ela é doutora não porque tem um título de doutor, ela é doutora porque Deus deu para ela um conhecimento que os outros não têm. Então guardem essas duas coisas para quando vocês rezarem a Santa Teresinha, entenderem que ela não é só uma santa bonita das flores, e é das flores, mas que o poder que Deus deu para essa menina é tão grande no céu que ela disse: eu passarei a minha eternidade fazendo bem à terra, aos meus filhos espirituais. E Santa Teresinha parece daquelas mães que ela escolhe os seus filhos espirituais. E a gente se viu ao longo da vida tocado pela maternidade dela em momentos tão específicos que só a misericórdia de Deus poderia ajudar. Então, vocês que são mulheres, aqui eu falo hoje mais para elas, que colocaram Santa Teresinha como padroeira desse encontro, lembrem disso. Ela muitas vezes bota o dedo e escolhe os seus filhinhos na terra. E ela mesma disse que passaria a eternidade fazendo bem aos seus filhos na terra. E Jesus permitia a Santa Teresinha que entrasse e saísse do coração dele com as graças, porque ela é esposa. Toda esposa tem 100% de direito sobre o seu marido, verdade ou mentira? No dia que vocês se casaram, vocês prometeram dar 100% e o fulano prometeu dar 100%. Se ele está dando, eu não sei. Falei, meu marido me enganou. Por que ele te enganou, minha filha? Porque ele prometeu e agora, do que ele me prometeu, só está dando uns 80%, 70%. Às vezes eu tenho que ir lá e cobrar. Olha, meu bem, você prometeu, compadre, diante de Deus. Não. Se ele prometeu 100%, ele tem que dar 100%. Então, quando a esposa quer conversar, porque ela gosta de conversar, precisa, né? Ele tem que parar para escutar. Quando ela quer ser compreendida, ele tem que parar. Sim, meu bem, fala, pode falar tudo que você quiser, eu estou aqui. É assim? Essa mulher quer conversar demais. Onde ela quer conversar, não sei que tanta conversa. Tem que ficar lá para você, não prometeu? Toda esposa tem direito a 100% do coração do marido. E por que ela não teria? Se ela mesma disse ser esposa. Então Jesus permitia que ela entrasse e saísse do coração dele com as graças que ela precisava para os filhos espirituais dela. Eu sei que vocês ao longo desse dia, desses 2 dias, ouviram sobre a vida dela, mas eu queria passar rapidamente também de novo sobre a vida dela, para que vocês aprendessem a amar essa santa como a gente tem aprendido a amar. Primeiro, vocês sabem que a Santa Teresinha nasceu no século XX, 1873, ela nasceu de uma família numerosa e de uma família de santos. Pai e mãe santos, Santa Zélia, São Martão, santos da igreja, São Luís, e fizeram filhas santas. Dos 9, 4 morreram, 5 viraram freira. Uma família de santos, primeiro. Só que a Santa Teresinha padeceu um sofrimento enorme, porque quando ela tinha só 4 anos, a mãe dela morreu, Santa Zélia. E isso gerou em Santa Teresinha um sofrimento tão grande, mas tão grande, que levou ela depois a ter uma doença nervosa e, mais adiante um pouco, uma verdadeira doença espiritual, né, que ela vai dizer depois que ela foi curada dessa doença. Quando ela é pequena, o pai vai para outra cidade, vai para Lisieux, nasceu em Alençon, na França, e vai para Lisieux, onde ela vai ser educada, vai ser cuidada. E como criança muito pequena que perde a mãe, é natural, toda criança pequena que perde a mãe procura a mãe. Uns são cuidados pela avó, outros são cuidados pela tia. E ela tentou se amparar em alguma mulher, se amparou nas irmãs, se amparou ali na própria família, né, tomando alguém por mãe. Porque toda criança precisa da sua mãe. Né? Lembro de ter lido sobre Santa Teresinha, um dia que ela tentava rezar o texto,
e não conseguia rezar o texto, e chorava, porque ela não conseguia passar as bolinhas do texto, estava tão árida, que não conseguia nem rezar, como a gente muitas vezes. Chora que não consegue rezar, quer rezar e não dá conta. E Nossa Senhora aparece para ela e diz: calma, eu sou sua mãe, eu vou estar sempre aqui, eu sei que você me ama. Ela tinha essa necessidade de sentir esse amor de mãe, só que Jesus não queria isso dela. Veja, criança não pode ser mãe de ninguém, e ela sofria dessa doença. Ela mesma disse, quando ela recebeu a graça aos 13 anos de idade, ela disse: eu sofria de uma doença, de uma hipersensibilidade infantil. Que às vezes as pessoas falam: é muito melosa, muito grudenta, muito apegada. Não, ela dizia: é uma doença mesmo. E hoje tem muita gente com essa doença. Mulheres velhas, agindo como criança e tendo necessidade de crianças e não conseguindo cumprir a sua missão de pessoa adulta. Jesus tinha pouco tempo para Santa Teresinha, então ele precisava amadurecê-la muito rápido. E ela disse: quando foi em 1886, 13 anos de idade, ela recebeu o que ela chamou de graça do Natal. Foi uma cura espiritual que ela recebeu, uma cura interior. E essa cura dizia respeito exatamente a isso. Essa hipersensibilidade infantil. Mulheres adultas infantis, que não conseguem assumir a sua missão. Já pensou, vocês que são mães, com filho pequeno para cuidar, reclamando 24 horas que não é amada, que não sente o amor, que eu não tenho mãe, que eu não tenho não sei o quê. E aquela criança chorando, dizendo: mãe, eu sou filho, não é a senhora não. Não é assim? Às vezes nossos filhos têm que dizer para nós: ó, filho aqui sou eu, não é a senhora não, você é minha mãe. Às vezes eu tenho que ser mãe da minha mãe, eu já ouvi isso na confissão. Frei, lá em casa parece que eu é que sou a mãe da minha mãe. Isso existe, é uma doença. É uma doença espiritual que tem destruído muitas mães. Porque é verdade, na infância de muitas mães, talvez na infância de vocês também, alguém pode ter sofrido isso. Eu não recebi amor da minha mãe. Como que eu não recebi amor da minha mãe e vou conseguir ser mãe de alguém? Tem moças que engravidam e vêm desesperadas na confissão, dizer: eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como ser mãe. Claro que não sabe. Quem é que sabe? Não tem na cartilha. Você aprende a ser mãe, em primeiro lugar, se você teve uma boa mãe. Se você não teve uma boa mãe, você se desespera mesmo. Como que eu vou criar essa criança? Parece que eu sou muito menino, eu ainda não tenho maturidade, Frei. Só que são mulheres já um pouco mais velhas, com 30 e poucos anos. Pode ser que na nossa geração, que isso é verdade, nossa geração padeceu muitos sofrimentos com a mãe. Pode ser que alguém já tenha 40 anos e sofra dessa doença, que Santa Teresinha tinha. Uma hipersensibilidade infantil. Tudo me machuca, tudo me dói. Ah, o fulano me contrariou, pronto, aí eu entro em depressão. Mas eu não posso ter depressão, meu filho só tem 2 anos. Meu filho é bebê ainda. Eu não posso deixá-lo passar fome, eu não posso deixar passar necessidade, ou pior ainda, eu não posso impedir de vir os filhos, porque eu tenho medo de ter filhos, porque eu me sinto incapaz. Veja, essa cura, muitas da nossa geração têm que pedir a Deus. Porque por conta disso, muitas mulheres não estão sendo mães, muitas até abortam por causa disso. Tá? Abortam por medo mesmo. Eu não vou dar conta de criar, eu não vou dar conta. E entra no desespero. Ou então tem os filhos e não cuida dos filhos. E aí é um sofrimento que passa de mãe para filho, de vó para mãe, passa para o neto, que é aquele sofrimento contínuo. Eu não me sinto amado, eu não me sinto amado. E quando se fala do amor de Deus, então é pior. Porque se eu não tive amor dos meus pais, quando se fala do amor de Deus, parece uma coisa tão longe que eu não consigo sentir. E tem gente sofrendo dessa doença. Santa Teresinha sofria. E ela diz: Deus me curou totalmente. Por que Deus curou? Lembra sempre, Deus dá uma graça e logo em seguida Ele dá uma missão. Nós temos a mania de pedir as graças a Deus.
Senhor, me dá a graça do meu marido conseguir um trabalho. Aí Deus dá o trabalho. Aí na semana seguinte manda alguém na sua porta bater e dizer: dona, a senhora pode me dar uma cesta básica? Não, não tem não. Como que não tem? Seu marido não conseguiu trabalho? Você pediu a Deus? Deus dá uma graça e logo em seguida dá uma missão. Tem filhas da nossa comunidade, porque é uma comunidade de muitas mães. Então, quando engravidam, eu brinco com elas que eu sou o comunicador dos bebezinhos na minha fraternidade. Eu tenho muitas mulheres e todo ano tem um monte que engravida. Agora, vê se tem umas 4, tudo aí grávidas. E eu vou lá e comunico. E claro, sendo pai e sendo padre, sou eu que escuto as dificuldades. Então, quem está com dificuldade, quem sofre, quem tem medo, quem tem angústia, vai falar é comigo, não é com o povo. Você não tem que contar para o povo, vocês não têm que contar para o mundo quais são as suas dificuldades de mãe. Você conta para o seu padre, no ouvido dele, para mais ninguém escutar. Como que Deus me confiou isso e eu acho que eu não vou dar conta? Ou é falta de fé, ou é porque eu não tenho a estrutura. Mas se eu começar a contar isso para todo mundo, como é que vai ficar o mundo? Se a mãe não tem coragem, quem é que tem coragem? Existe alguém nesse mundo que tem mais coragem do que uma mulher? Não estou falando isso para agradar a mulher, não. Estou falando isso que é verdade. Ninguém dá à luz um filho se não for mulher. Tá? Por isso que estão tentando fazer bebezinho em barriga, em útero artificial, porque homem não dá conta de dar à luz. E as mulheres andam tão covardes, mas tão covardes, que elas preferem pagar para fazer o bebezinho em outro lugar que não seja no ventre dela, que ela tem medo de dar à luz. Vocês não podem contar isso para ninguém. Elas contam para mim. Frei, eu estou com medo, Frei, eu estou angustiado. E eu escuto como padre, como o pai espiritual delas, aconselho, fortaleço, tiro a força que já está dentro delas, mostro para elas o que elas têm e elas dão à luz os filhos delas. Quantas vezes já na hora de dar a luz gritando lá no parto, eu quero falar com o Frei, eu quero falar com o Frei. Ah, fala, não tem problema. Você dá conta, vai. E dá conta. Porque essa força só tem na maternidade, não tem em outro lugar. Né? E aí elas que contam, né? Frei, será? Mais um filho, será? Se Deus deu esse filho, pode ter certeza, logo na frente, Deus vai revelar o que Ele quer. Com Santa Teresinha não foi diferente. Jesus precisava curar o coração de filha para que ele pudesse fazer um coração de esposa e mãe. 1 ano depois que Jesus curou o coração dela dessa infantilidade, Deus deu para ela um filho espiritual. Só que a coisa com ela, Jesus tinha escolhido para aqueles filhos mais impossíveis. Não pensa que seu filho é o mais abençoado. Sempre vai ter um filho mais abençoado em outro lugar. Para ela, Jesus escolheu os filhos incrédulos. Os filhos que, assim, o povo já dizia, isso já está condenado e perdido. Um jovem foi condenado à morte e morreria na impenitência. Morreria no pecado. E Jesus confiou esse filho para que ela salvasse. E ela então começa a rezar. Para que aquela pessoa se salvasse, para que ele não fosse condenado. A missão de ser... Cada mãe espiritual tem uma missão. Tem umas que são a mãe espiritual do Padre Pio. Aí é fácil, né? Mãe espiritual do Padre Pio nunca cometeu um pecado mortal. Claro, mas tinha um combate com o demônio, né? As mães espirituais do Padre Pio certamente foram muito atribuladas na alma. Mas Santa Teresinha era diferente. Os filhos espirituais dela eram os perdidos. Os que não acreditavam. Cada mãe tem um filho que Deus quer. Então não reclame do seu. Frei, meu filho lá em casa é uma bênção. Diga sempre que é uma bênção. Nunca diga o contrário. A moça que trabalha lá em casa tem uns filhos. E ela chega lá em casa. Frei, aquela menina abençoada. Ô menina abençoada. Eu falei, isso mesmo, fala assim. É assim. Eu saio de casa para ir para a escola, a van passar na porta, buzina, e aquela menina abençoada não sai para ir. Aí o moço liga, ó, dona Simone, sua filha não foi para a escola, está em casa.
e ela liga, ô menina abençoada, mas é sempre abençoada. Por quê? A mãe tem o filho que Deus quis dar. Falei, mas meu filho é muito difícil. Então é porque Deus sabia que você ia dar conta de cuidar dele. O filho tem a mãe que merece. Então, se tem alguém aqui que é filho, né, sempre agradeça a Deus pela mãe que tem. Frei, esse tanto de mal no mundo, então de onde vem esse problema? Ah, esse problema vem da falta de fé, da falta de Deus. O problema não é a mãe ou o filho, o problema é a falta de Deus na vida da mãe e na vida do filho. Pois bem, Santa Teresinha, Deus queria fazer dela uma mãe com 14 anos de idade, porque ela só ia viver 24, então tinha que ser logo, né? Só que ela não seria mãe de filhos biológicos, ela seria mãe de filhos espirituais, porque a vocação dela era a da vida consagrada. Então Jesus dá para ela esse filho e ela diz, eu desejei a todo custo, está nos escritos dela, impedir-lhe de cair no inferno, a todo custo. Lembra disso, tá? A todo custo. Ah, Frei, meu filho é um menino muito abençoado, não sei o que eu vou fazer com esse menino. A todo custo. Outro dia fui na feirinha comprar uma verdura de uma senhora, faladeira como quem gosta. E conversando, e quando uma mulher fala muito assim, agitada, naturalmente tem alguma coisa dentro do coração dela, que está perturbando o coração dela. E ela precisa então expressar. E eu deixei ela falar. E falando, olha, essa aqui é melhor, essa aqui é melhor, essa aqui é melhor. E eu olhei bem dentro do olho dela, Eu sei que ela quer me dizer uma coisa mais importante do que tudo isso aqui. Não é a verdura que importa, ou o frango caipira que eu gosto que importa. Que ela estava vendendo. Era um domingo. E era o primeiro dia da visita que podia ser feita ao filho que estava internado numa casa de recuperação, porque se viciou em metanfetamina. Falando, quando eu olhei no olho dela, ela confiou. Não, porque eu estou aqui, mas daqui a pouco eu vou lá em Planaltina, porque eu vou poder visitar o meu filho, que é o primeiro dia da visita. E não teve medo de falar. É só aquela mãe que dá conta de fazer. Trabalhando ali desesperado para poder ter o sustento, e ir lá para cuidar do filho e levar a ajuda que a casa pede. Então, o filho tem a mãe que merece. E Deus dá a missão para a mãe, porque é uma missão. Então, lembra disso. Ai, meu filho é um tesouro. É um tesouro, mas mais do que isso, ele é sua missão. E você não sabe até quando. E você também não sabe até quando você vai viver para cumprir. Então, cumpra hoje o que Deus te manda, hoje. Santa Teresinha vai lá, então, aos 14 anos, e diz, a todo custo, eu desejei impedir-lhe de cair no inferno. Tanta confiança tenho na misericórdia infinita de Jesus. Isso ela escreve com 14 anos de idade. Dizer, Jesus, ele não pode ser condenado. Por que ela dizia isso? Porque Jesus era misericordioso e ela sabia disso. A doutrina que Deus ensinou para ela era que existia uma misericórdia no coração de Jesus que ela podia acessar, só que para isso tem que ter confiança. Confiar que o seu filho abençoado vai mudar. Confiar que o seu filho abençoado vai converter. A mãe de São Francisco. São Francisco era um jovem que não era essa belezura que todo mundo acha. Ele vivia na farra, bebendo todas com os amigos, e saía pela rua de uma cidade que é desse tamanho, e as ruas que é mais estreita ainda, gritando e fazendo bagunça, bêbado. Que mãe que gosta de ter um filho assim, embriagado, andando pela rua fazendo bagunça? Pegava o dinheiro do pai e esbanjava o dinheiro do pai. Com os amigos, com roupa, com festa. Então não é que ele era essa belezura toda, ele se converteu. Mas quando as mães vinham, as outras mulheres vinham falar para a mãe dele, ó, esse filho seu fazendo bagunça, está nos escritos dele.
Esse filho seu fazendo bagunça, não sei o quê, e ela diz: olha, meu filho ainda vai ser um grande homem de Deus. Por quê? Porque ela acreditava, não é? Então esse filho abençoado que não muda, ele pode mudar. Existe uma misericórdia no coração de Jesus que só acessa quem tem fé. E Jesus mostrou para Santa Teresinha que se ela tivesse essa fé, ela entraria e sairia do coração dele com a graça que ela precisava. Só que o preço era alto, porque foi com base em oração e sacrifício, a todo custo, ela diz. Lembrem dessa palavra? Quando vier aquela angústia por um filho que vai meio se desorientando, você não sabe bem o que fazer. Frei, meu menino tem só 7 anos, mas esse menino parece estar querendo se perder, eu não sei o que fazer. A todo custo. Às vezes é difícil, atribulado. Às vezes até tem que fazer coisa como essa mãe, né? Trabalhar no domingo correndo para poder ir lá visitar o filho. E ela, uma senhora, já deve ter os seus 70 anos de idade, carregando peso, fazendo coisa, lutando. Era só ela e o filho. Era um único filho só, sem marido, um único filho, e ela dando conta de tudo. Só que não era um menino, era um homem de 40 anos. E ainda assim, ela lá. Santa Teresinha faz isso. E ela diz: com Nossa Senhora, com Maria Santíssima, eu aprendi a amar, a crer e a esperar com um coração de mãe. Porque não é verdade que você vai rezar e vai acontecer. Pode ser que você reze por um filho 1 ano, 2, 3, 4. E essa espera é dolorosa, porque é a espera da fé. Será que meu filho vai converter? Será que meu filho vai mudar mesmo? Que eu tenho rezado tanto, é tanta oração, tanto sacrifício, é jejum, é vigília, será que vai? E o padre tem que dizer: vai, confia que vai. O padre não está mentindo, não é que ele está falando palavras fáceis, você que sabe a dor de ter que acreditar, mas a missão do padre é exatamente dizer: é verdade, essa misericórdia é verdade. E foi essa fé que Nosso Senhor colocou no coração dela, só que ela só tinha 14 anos. Ela nem vivia ainda a vocação dela específica. Ainda era uma moça, ela nem podia entrar no convento ainda, porque para entrar no convento tinha que ter 16 anos, ela tinha 14. E aí ela vai com o pai, nesse ano ela vai com o pai em peregrinação para Roma, e teve a graça, porque ela pedia a Jesus a graça: eu quero me tornar carmelita, eu quero entrar no convento. Era a graça que ela pedia para Jesus. Quando ela vai para Roma, tem uma audiência com o Papa, e ela pede para falar com o Papa pessoalmente. Uma menina. Mas veja, toda mãe tem uma coragem que só pode existir no coração de quem é mãe. Outro dia assisti um vídeo que me mandaram. A mãe estava sentada com um filhinho pequeno do lado dela. De repente a mãe sente um estrondo e vê que a parede vai cair. O vídeo é real. E a criança, de repente, quando ela vê a parede desmoronando, ela faz isso aqui para proteger o filho e cair em cima dela. Essa força de oferecer está no coração da mãe. Então, Santa Teresinha ou Santa Catarina de Sena, por exemplo, que também morreu nova, ela ia falar direto com o Papa, eu quero falar com ele. Ah, mas o Papa é a autoridade das autoridades. Mãe, não tem isso. A autoridade da mãe é o amor. Então não importa se ela é papa, se ela é padre, se ela é não sei o quê. Minha mãe beija na minha cara e me chama de filho igualzinho, quando eu era pequeno. Me pede a bênção, confessa comigo, mas é minha mãe. É como a mãe de São Pio X, que foi um grande santo papa da igreja. Ele chega com um anel de papa e diz: olha, mãe, que belo anel, né? Aí ela olha para ele: se eu não tivesse esse aqui, você não teria esse aí. E ele beija a aliança dela e ela beija o anel de papa dele. Ela vai e quer falar com o Papa: eu quero falar com o Papa. E ela pediu uma graça para o Papa: eu quero ser freira, me deixa entrar no convento com 15 anos, não quero esperar mais nem um ano. A vontade de Deus tem que ser feita hoje. Você já sabe o que Deus quer de você e fica enrolando.
Deus revela, Deus fala, Deus manda recado, Deus manda a vizinha dizer, na oração ele fala, e você, não, mas depois eu vou, não, mas depois, não, mas depois. Depois quando? Para nós só existe o hoje. E é difícil muitas vezes. Ela diz, eu não quero esperar mais nenhum dia. E ela pede o Papa, na época o Papa Leão XIII, a permissão para entrar no Carmelo. Com 15, isso ela tinha 14, com 15 anos então ela recebe essa graça. E ela diz, eu vou entrar no Carmelo para ser, e lembra disso, quem tem vocação para ser freira. Qual é a vocação de uma irmã? Ser esposa e mãe das almas. Ai, mas as irmãs têm uma creche, elas têm um hospital, têm uma escola. São obras humanas. Obras humanas, qualquer pessoa faz. Antes disso, a freira, e ela com 15 anos sabia disso. A vocação dela era para ser esposa de Jesus e mãe das almas. Jesus já tinha mostrado para ela, com aquele filho trabalhoso, com aquele filho que ela rezou e sacrificou para ele não se perder, que ela seria mãe de muitas almas. E ela não tem medo, porque a mãe, quando se torna mãe, não tem medo. Quando a mãe sabe, ela vai. Não importa se ela é mãe freira, ou se ela é mãe biológica, ou se ela é mãe do coração. Mãe não é só a mulher que deu à luz os filhos. A maternidade, ela tem vários graus. E então o Papa permite que ela entre no mosteiro, e ela se torna então freira, e em 1890 ela vai fazer os votos religiosos dela, e para Santa Teresinha os votos religiosos, ela fez no dia do nascimento de Nossa Senhora, dia 8 de setembro, e tem o símbolo da flor, por isso a Santa Teresinha das Rosas, e ela dizia que ela sentia no dia da consagração dela como uma florzinha, que Nossa Senhora oferecia para Jesus. E era assim mesmo a vida dela, que Santa Teresinha foi pura, foi uma santa pura, virgem, né? Como um lírio mesmo ofereceu. Por isso esse símbolo das rosas é muito importante para Santa Teresinha. O símbolo das rosas era como se fosse assim, a certeza da ação dela. Quando eu fiz a minha primeira novena de Santa Teresinha com 18 anos de idade, e eu frequentava o sítio nesse tempo, eu fiz essa novena pedindo uma graça por um irmão meu. E ouvi que Santa Teresinha daria uma rosa como prova de que aquela graça seria alcançada. Eu não conhecia tanto Santa Teresinha, mas alguma coisa me atraiu. E eu fiz a novena. No 5º dia eu recebi a rosa. E eu acreditei que receberia a graça. E foi uma graça que era muito grande. Era uma graça que poderia determinar a vocação de uma pessoa. Então eu entendi que Santa Teresinha atuava na vocação das pessoas, naqueles momentos em que a coisa precisa ser decidida. A segunda vez que ela agiu foi quando eu faria a minha consagração definitiva na ordem dos franciscanos. E a terceira vez ela vai se aproximando agora, quando outra decisão grande tem que ser tomada na vida. Então, eu percebo que Santa Teresinha está atuando exatamente ali, no momento em que você tem que se decidir, para te ajudar a escolher a vocação. Vou caminhando mais para o fim. Ela se torna então religiosa, e ela diz, a minha vocação será para a salvação das almas e para rezar pelos sacerdotes. Por quê? Porque ela era monja, mas ela queria ser missionária. Uma monja não pode sair do convento. São desejos muito contraditórios. Uma mulher que vive atrás das grades, porque no mosteiro tem a grade, tinha no coração um desejo enorme e um desejo muito grande de ir pelo mundo, aquilo que Jesus manda no Evangelho hoje, e salvar as almas. Só que como Deus não coloca um desejo no coração, sem que Ele consiga que isso se cumpra do jeito dele, Frei, Jesus colocou no meu coração um desejo muito grande de evangelizar, mas eu não sei falar, não sei cantar, não sei dançar, não sei nada. Não tem problema não. Deus chamou Moisés e Arão para falar e botou um gago.
Deus chama Moisés e diz: salva o meu povo, eu quero que você liberte o meu povo. Moisés não sabia falar. Aí Deus vai lá e faz, só para poder provar que Ele é Deus, né? Então lembra disso. Quando Deus coloca no coração um desejo, isso foi dito para mim quando eu tinha 8 anos de idade, por uma freira. Se Deus colocou um desejo no seu coração, não tenha medo, comece a fazer. Deus vai encaminhar. Com ela não foi diferente. Jesus colocou nela um desejo de ser missionária, ela não podia ser padre, porque perguntavam qual o desejo do seu coração. Eu queria ser padre. Era menina, né? Menina não pode ser padre. E aí então ela começa a rezar pelos missionários, pelos padres da missão. Diz: eu vou rezar por eles, para que a palavra dele toque os corações e eles convertam as almas. E ela começou a fazer isso de dentro do mosteiro. Então não diga assim: filho, eu não consigo fazer a vontade de Deus porque não tem condições, porque não dá, porque não... Veja, a vontade de Deus começa a se fazendo aqui, dentro do seu coração. Frei, eu não sou mãe, então eu acho que Deus não quer que eu seja mãe. Não fale isso. Você já poderia estar vivendo essa maternidade há muito. Comece a realizá-la lá onde você se decide por Deus. É dentro do seu coração. Frei, eu tenho tanto desejo de ser mãe, e por que não é? Porque eu não tenho nenhum filho biológico. E quem disse que a maternidade é ter só os filhos biológicos? Santa Teresinha experimentou isso por quê? Porque ela não foi mãe de nenhum filho biológico. E aí Deus dá para ela 10 anos depois, já com 24 anos, a outra graça da vida dela, que é a chamada graça da Páscoa. A primeira era do Natal, que era gerar um filho, que era aquele preso que ia ser morto. Jesus gerou ele no coração dela, para que ela cuidasse. A graça da Páscoa é o preço de ser mãe. Você sabe dessa graça. Cada um de vocês já experimentou ela, só não sabe dizer. Mas essa graça você já recebeu. Que é quando você tem que dar conta da sua missão e Deus te pede o sacrifício. Quando a coisa aperta e você sabe que depende de você, da sua oração, da sua imolação, das suas lágrimas, e você tem que derramar. Quantas vezes Jesus pediu a lágrima de vocês por um filho, quem já é mãe? Não negue as lágrimas que Jesus pede. Ajoelha na presença dele, se humilha e derrame todas as lágrimas que tem que ser derramadas. Angustia tudo que tem que angustiar. Que essa é a graça da Páscoa. Porque a vida de Santa Teresinha estava fundada em 2 mistérios: do nascimento de Jesus e da paixão de Jesus, da encarnação e da redenção, exatamente como a fraternidade misericórdia materna. A graça da Páscoa que ela recebeu foi extremamente dura para ela. Lembra que os filhos da Santa Teresinha eram filhos incrédulos, gente que não acredita? Deus permite que Santa Teresinha passe por uma noite escura, uma provação da fé muito grande e terrível. Não queiram ter esse tipo de tentação e provação. A provação da fé é a prova mais dura que uma pessoa pode passar na vida. Não conseguir mais acreditar. Talvez vocês já tenham passado a tentação da fé, mas não uma prova dura, longa, né, de anos. Jesus permitiu que ela experimentasse isso em pouco tempo, mas com uma força muito grande. E ela sofria muito, que é não saber. Não saber. Tá você diante dos seus filhos, olhar para eles e dizer: eu acho que ele vai se perder. Eu não sei o que fazer para salvar esse menino. Eu já não consigo acreditar mais. Porque quando uma mãe acredita, não tem problema. O filho pode ser um perdido. Se ela acredita, tem esperança. Quando a mãe deixa de acreditar, onde fica a esperança? Não existe mais. Então ela passa por essa duríssima prova e ela diz: é uma doença que me conduziu, é uma doença que a conduziria à morte através de grandes sofrimentos, porque era uma paixão da alma, está nos escritos dela. E ela tinha consciência do porquê estava sofrendo. Porque ela pediu a Jesus uma graça, lembra? Deus dá a graça e em seguida ele revela a missão. A graça que ela pediu para Deus foi a maior de todas, que era converter os ateus, os incrédulos modernos.
A coisa mais difícil hoje é essa. Quando a gente prega o Evangelho, obedecendo a Jesus, você fala e a pessoa olha para você e diz assim: eu não acredito, eu não consigo entender o que você está falando. Ah, mãe, isso é coisa da sua cabeça, isso não existe. E vocês: não, meu filho, é verdade, a gente precisa de Deus, tem que ter Deus na nossa vida. Eu falo: ah, mãe, eu não acredito nisso. E você pensa: como que eu vou fazer para esse menino acreditar? Se a fé eu não posso dar. Que a fé é uma virtude infusa que só Deus pode dar na alma. O que eu faço? Choro e sofro, pedindo a Deus: Senhor, dá a fé para o meu filho, converta o meu filho, converta a minha família, converta a minha família. Do que adianta eu experimentar o céu e ser feliz com Deus, se a minha família se perde? Não é assim que vocês sentem? É muito lindo vir no encontro, é maravilhoso, mas se diz: eu queria que a minha família sentisse o que eu sinto, não só eu. Uma mãe, ela nunca é só ela. Uma mãe sempre é ela e os seus filhos e o seu marido. Uma mãe não é aquela assim: eu vou lá para o encontro lá no sítio, aí eu destaco do meu coração marido e menino, deixo eles para lá e vou lá para o sítio e passo os 2 dias sem pensar em nada. Sorte de vocês que nesse encontro pode usar o celular. Mal chegou o fim da tarde, já liga em casa: tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Tá, mãe, pode fazer seu retiro, não fica preocupada não. Não, eu só queria saber como é que tá em casa. Saber como é que está em casa. Ela quer saber como é que está ele, o filho, a filha, o marido. Vai junto, da agora até a eternidade. Maternidade só tem começo, mas não tem fim. Matrimônio tem. Matrimônio acaba no dia que morre. As únicas vocações que não tem fim é o sacerdócio e a maternidade. Então Santa Teresinha lá no céu continuou sendo mãe espiritual. Por isso ela diz: eu vou passar o meu céu fazendo bem aos meus filhos na terra. Só que tem um preço e ela pagou esse preço. Ela morreu. Estou dizendo que Jesus vai pedir isso de vocês, mas vocês sabem onde é que Jesus pede o sacrifício? Diário. Inclusive por aqueles filhos que vocês não tiveram, por medo, ou porque não cumpriram a vocação, ou porque o marido não quis e fez vasectomia, que hoje está assim. O dia que minha mãe entendeu isso, ela começou a sofrer. Minha mãe teve 5 filhos, mas ela faz parte daquela geração de mulheres que na década de 80 para 90 fizeram ligadura. Quem teve mãe que fez ligadura, levanta a mão, sem medo de dizer. Sabe por quê? Porque entre a década de 80 e 90 no Brasil e no mundo se espalhava a ideia de que tem que parar a maternidade, tem que parar, tem que barrar. Primeiro tentaram com as pílulas, década de 60 e 70. Só que nem toda mulher tomava a pílula, e a pílula faz mal para o corpo feminino. Então ela sentia dor de cabeça, enjoo, então não queria tomar aquele remédio. Só que eles queriam, os inimigos da maternidade, queriam fazer parar. Uma das formas de fazer parar é ligar. Mas ainda assim, se ligar, mesmo assim, ainda pode ser que Deus dá uma graça de acontecer. Depois veio, da década de 90 para o 2000 e até hoje, a grande desgraça, veneno mortal, que é o aborto. Mas década de 80, 90, era ligadura. Minha mãe lá no interior, o médico falou: você vai morrer, se você engravidar, você vai morrer. Deus cria a maternidade para gerar vida, e os médicos dizem para a mãe que elas vão morrer. Contradição, né? Mas elas ficaram com medo. E aí, depois do 5º filho, ela foi e fez a ligadura. E quando ela entendeu que ela poderia ter tido ainda mais filhos, porque fez a ligadura com 32, 33 anos, ela poderia ter talvez mais um padre de filho, mais uma freira. Meu sonho era ter um irmão padre, meu sonho. Uma irmã de sangue religiosa que pudesse compartilhar a minha vida. Eu não posso compartilhar a minha vida com ninguém, porque meus irmãos são casados, eles sabem o que é ser pai e mãe como casado. Não sabe como que é ser padre.
Já pensou se eu tivesse um irmão padre para compartilhar as dores e as alegrias de ser padre? Aí você diz, não, eu vou ter só um filho, porque botar filho no mundo está muito difícil, só um, 2 no máximo. Eu tive que ver com os meus próprios olhos o sofrimento de uma mãe que perdeu a única filha que teve, e perdeu com 13 anos de idade, com um câncer terrível, e eu a acompanhei, e essa mulher perdeu o rumo da vida, até hoje, tem 10 anos e ela não se encontrou ainda. Mas ela queria só um filhozinho para botar no troféuzinho e ser meu ídolozinho, igual a Xuxa. Igual a Xuxa, queria fazer um filhinho para ela. Aí pegou o homem mais bonito, fez uma filhinha e botou na estaca lá em cima, para poder ficar contemplando. Isso é idolatria, pecado mortal. No dia do matrimônio, prometeu ter os filhos que Deus mandasse. No dia seguinte do matrimônio, vamos usar a pílula ou contraceptivo, que não pode ter os filhos. Então decida-se. Vai fazer a vontade de Deus ou não vai? A Santa Teresinha diz, eu vou. Só que para ela, como não eram filhos biológicos, Jesus queria o sacrifício dela pelas almas. E ela diz, eu quero. E aí já no finalzinho da vida ela escreve uma consagração chamada assim: Holocausto, vítima de holocausto ao amor misericordioso de Deus. Foi uma consagração que ela fez de dar a vida dela pela conversão dos pecadores. Como freira ela podia fazer isso. Como mãe vocês não podem. Pode fazer depois do diretor espiritual acompanhar bem acompanhadinho, porque você tem esposa e filho, não pode fazer essas coisas. Você pode sacrificar pelos seus. Depois que estiver grande, aí vocês podem sacrificar pelas outras almas. E aí ela morre aos 24 anos, dizendo uma única coisa para Deus. Foi a coisa da vida dela: meu Deus, eu vos amo. E com a cruz na mão, ela olhava para a cruz, e assim ela entregou a vida dela, porque ela era a esposa dele. Entendam, filhos, daquilo que Jesus nos ensinou hoje, pelo menos umas 3 coisas nós podemos guardar para ficar gravado em nós. Primeiro celebramos hoje a festa da Ascensão, onde o Senhor manda todo mundo ir em missão. Então lembra disso, não tem católico que não tenha que viver a sua missão. A sua pode ser de mãe, pode ser de esposa, pode ser de freira. Agora, dizer que eu não fui feita para nada, isso você não pode. Uma missão Deus te deu, descubra qual é. Segundo, Deus deu a missão, mas ao lado da missão Ele fez a promessa: eis que eu estarei convosco até o fim do mundo. Tá? Não é só até amanhã. Ele vai te dar o filho, é lindo hoje, amanhã Deus te deu se você cuidar sozinho. Não. Se Deus te deu o filho, Ele vai te ajudar a cuidar desse filho. Seja ele biológico, seja ele espiritual. Santa Teresinha entendeu: salvar as almas e rezar pelos sacerdotes. Primeiro filho espiritual de vocês são os sacerdotes. Quem tem amor suficiente para se oferecer e oferecer orações pelos sacerdotes, entenda: a minha maternidade está ultrapassando o limite da minha casa e está começando a tocar na casa de Deus. O sacerdote é o primeiro filho de Deus que uma mulher deve cuidar. E a Santa Teresinha entendeu isso. Então essa é a segunda coisa. Primeiro ele deu a missão, segundo ele disse que estaria junto, que ele cumpriria junto. Terceiro, que a nossa missão, ela é cumprida dentro do estado de vida que Deus me deu. Tá? Santa Teresinha é linda, mas ela é freira. Então não queira viver o que Santa Teresinha viveu. Queira viver o que Jesus te deu para você viver na sua vida. Agora, a essência do que ela viveu, você tem que ver na sua vida. Minha vocação é o amor. Isso você tem que viver na sua vida. E se tem alguma mocinha aqui que foi chamada para a vida consagrada, para ser esposa de Jesus e mãe das almas, e Jesus já te chamou há um ano, e você fica enrolando ele, pare de enrolar Jesus. Eu enrolei por um ano, mas não adiantou nada. Eu fugi da raia por um ano,
Não, senhor, não vou dar conta, não, depois eu dou resposta. Mentira. Não somos nós que fazemos, é ele quem faz. Então, se tem alguma moça que sentiu já esse desejo no coração e ainda não foi, porque tem medo, porque acha que não, porque não sei se vou dar conta, lembre, Jesus não te pediu para dar conta de nada. Ele só pediu para você aceitar ser a esposa dele. Quem tem o melhor dos esposos, certamente será a melhor esposa. E aquelas que já são mães, lembrem, vocês não são mães só dos seus filhos biológicos. São mães espirituais de outras almas. Pergunta é, quem são essas outras almas? Comece a rezar. Às vezes Jesus te colocou no coração que você tem que rezar pelos homens que estão presos, pelos meninos drogados, que estão lá precisando de ajuda espiritual. Pode ser que Deus te pediu para rezar pelos jovens que estão se perdendo, ou pelos jovens que tinham vocação para ser padre, mas não tiveram boa família e estão perdidos no mundo. Vocês não sabem? Vai descobrir quando? Quando começar a rezar. Reza a Deus e pergunta. Os filhos espirituais de Santa Teresinha eram os homens mais difíceis de converter. Os doentes. Jesus é que sabe quem são. Vai depender do tamanho do seu amor. Sempre é assim. A maternidade depende do tamanho do amor da mulher. O quanto ela está aberta para esse amor. Como diz Santa Teresa Benedita da Cruz, pode alargar ao ponto de acolher a humanidade inteira. Aquelas grandes santas com muitos filhos espirituais. Não importa se era mulher casada ou freira, tem santa mãe espiritual para tudo. E aí, com isso, nós fomos inspirados com esse amor por Santa Teresinha, a irmã Clara, nossa irmã Clara, o ano passado foi inspirada a fazer esse livrinho dedicado a Santa Clara, a Santa Teresinha. Esse livrinho tem algumas orações, e entre elas duas, que eu gostaria que vocês, depois, quem não conhecesse esse livrinho. Uma delas é a oração dos pais pelos filhos, né? Dedicada a Santa Teresinha. E a outra oração é uma oração a Santa Teresinha pela conversão de um ente querido, de alguém que eu preciso que se converta, e é muito difícil, é muito abençoado, me dá muito trabalho, e tem uma oração, né, pedindo a Santa Teresinha que a ajude, além da novena e das outras orações. Peguem Santa Teresinha como uma padroeira. É a única coisa que eu posso oferecer para Santa Teresinha. Que outros amem a ela como eu tenho desejado amar. Confie. Santa Teresinha alcança graças, muitas vezes muito difícil de conquistar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A sua mãe,